podcast do primeiro Fórum Brasileiro de Inovação Sindical. Agora aqui com Mariane Marinon, nossa futura parceira de trabalhos, né? No campo sindical, no campo das organizações sociais, no campo da comunicação, da educação digital, né? Trouxe um debate importante do ponto de vista de como transformar, né, os conteúdos, né, que o movimento sindical quer passar através de um formato, né, fundamentado, sem perder conteúdo, mas transformar isso numa linguagem mais leve, numa linguagem mais criativa, que emociona as pessoas. Então, por favor, se apresenta, conta um pouco também da sua trajetória, desse seu projeto, como você vem trazendo essa ideia até aqui, empreendendo essa ideia da comunicação e da educação. Bom, obrigada pelo convite, Paludo. Eu sou Mariane, eu tenho uma consultoria de educação digital que se chama Mutai, e eu sou professora, né? Então eu venho da área da educação. A gente sempre fala que a nossa trajetória enquanto consultoria começa no chão da escola, como professora da escola pública, em que a gente identifica todas as dificuldades que a gente tem lá na sala de aula para conseguir alcançar o objetivo da aprendizagem. Tendo essa experiência, a gente sabe o que é possível fazer muito com pouco, mas quando a gente tem a intencionalidade, tem as condições, a gente pode fazer muito mais e transformar e realmente alcançar os objetivos da aprendizagem. Então, eu saio, né, da sala de aula e começo a trabalhar em consultorias, em empresas de consultoria para fazer formação digital, é onde eu tomo conhecimento das possibilidades, das potencialidades que a gente tem de aliar a tecnologia e as novas os novos formatos que a gente tem para alcançar, né, os objetivos educacionais com o propósito que a gente pretende, né? Então, quando eu trabalho na consultoria, eu começo a perceber, nossa, não é tão diferente. Eu estou lá num ambiente, muitas vezes, corporativo, fazendo formações para os trabalhadores por meio da empresa, mas não é tão diferente com o que a gente aprende, o que a gente pretende fazer quando é professor na escola. O objetivo é alcançar a aprendizagem, é se conectar com as pessoas e que esse conteúdo, os conteúdos, eles tomem vida, ganhem vida a partir de ter significado para as pessoas. Então, quando a gente funda a Mutai, a gente pensa em fazer justamente essas pontes. A gente já esteve no outro lado, enquanto professor, enquanto trabalhador, que esperava e necessitava das formações, e que a gente queria receber de uma forma que fosse acessível, que fosse uma linguagem com um cuidado, que respeitasse também o nosso processo de aprendizagem. Então, na Mutai, a gente trabalha a partir disso. A gente sabe que as pessoas aprendem de formas diferentes e que a aprendizagem precisa ser intencional e precisa ser um processo consciente, né? A gente só aprende quando a gente está consciente que aquele conteúdo ele é significativo, ele é importante, e a forma como a gente recebe isso também é muito importante. Então, quando a gente vem aqui conversar, né, sobre as possibilidades da educação digital, a gente está falando sobre respeitar o tempo das pessoas, sobre colocar o processo educativo, sim, como central, e que ele precisa do cuidado, ele precisa de atenção, ele precisa de qualidade, e é isso que a gente faz na Mutai. É, ainda se chama de letramento digital nesse meio? E já... Sim, é possível, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que não têm acesso ainda, então, dependendo do público ou do espaço em que a gente queira levar, é necessário a gente pensar sim no letramento digital, quando a gente pensa em comunidades ou em setores que não têm um acesso tão frequente, né, ou não têm possibilidades mesmo de meios tecnológicos, mas a gente também sabe que hoje a grande maioria da população tem acesso a um smartphone. E com o smartphone a gente consegue fazer um processo de educação digital. O problema hoje não é tanto ter acesso, né? Porque as empresas têm transformado tanto de hardware, dos equipamentos, quanto de software, tem facilitado por um interesse comercial, né? Que todo mundo tem acesso da forma mais barata ou mais facilitada possível. O problema é exatamente quando você tem acesso, mas não tem essas informações de como lidar com essa ferramenta e ela passa a explorar. Como é que seria, por exemplo, dentro de um sindicato, o que seria uma trilha para Uhum. fazer dentro de um sindicato uma formação, né, no campo digital, um letramento digital para um grupo de direção de um sindicato? Eu faço muita analogia, né, quando a gente fala essa questão do acesso, quando a gente fala da educação, a gente discutiu e se discute ainda muito a questão da democratização do ensino.
Quando a gente fala democratização do ensino, por muito tempo se falou só em acesso à educação, mas a gente sabe que acesso à educação não Não garante a garante. educação, então a gente precisa ter também a permanência e o sucesso dessa aprendizagem. É a mesma coisa quando a gente fala isso no campo da educação digital. Não é só ter acesso a uma formação digital, e sim a gente pensar estratégias, é a gente pensar possibilidades para permanecer, então ser uma aprendizagem consciente e ter sucesso realmente nos objetivos que se pretende. Então, numa formação digital, por exemplo, uma trilha para dirigentes, é importante a gente diversificar a linguagem. Então, como eu comentei antes, a gente sabe que as pessoas aprendem de forma diferente. Então, se eu só tiver textos em PDF ou se eu só tiver vídeos, porque hoje a gente fala muito em vídeo e as redes sociais demandam muito isso, uma única linguagem não garante, essa aproximação de aprendizagem. Então diversificar os formatos, a gente ter sim vídeo, a gente também ter podcast, a gente ter audiovisual, mas a gente ter materiais interativos em que a gente consegue, e realmente navegar por esse material de uma outra forma, com um outro tipo de contato e atenção. A gente consegue engajamento. A gente fala de termos que são muito semelhantes à da comunicação quando a gente pensa nos meios É, digitais, exatamente. mas a gente pensa com eu acho que é um segundo passo, né. Eu acho que a comunicação ela passa pelos mesmos princípios da comunicação do meio digital, para a gente pensar a educação digital, mas lá a gente tem um processo que ele precisa de mais tempo e espaço, para que as aprendizagens sejam significativas. No podcast com o Leandro Demore, a gente falou sobre fake news. E ele explicou 2 formas de combate à fake news. Ele disse que uma é mais rápida e menos eficiente, né, que é você tentar contrapor a informação, né, dizer que não é assim, porque depois que a notícia saiu, né, o travesseiro de pena, não volta mais. Então essa é uma forma que tem se tentado checar as informações, fazer o contraponto, e a outra, que é mais demorada, porém mais efetiva, é exatamente um processo de educação digital, né? E chegamos exatamente naquilo que você faz. Então aqui a gente tem as provocações e já tem algumas respostas desse ponto de vista, né, de trazer experiências concretas da onde se faz isso. Você tem experiência de ter prestado consultoria para grandes empresas nacionais, né? Como você fala, vem do campo da educação, é uma visão da educação para a comunicação, né? A boa parte das outras abordagens que a gente fez é o contrário, da comunicação, dizendo, ó, a educação tem que responder a isso. Como é que a educação responde a esse desafio? Eu acho que isso que é muito importante nesse diálogo, né, porque a comunicação ela é muito importante, mas quando a gente vem do campo da educação, a gente sabe que a parte pedagógica, O olhar. o olhar pedagógico, ele é necessário. E ele é necessário justamente para a gente, encontrar esse caminho, que não é o caminho imediato que a comunicação pode fazer e que é importante, mas o outro lado de a gente construir de forma estratégica. A aprendizagem, ela é efetiva quando a gente olha por um olhar estratégico pensando que ela tem que ser intencional, que ela tem que ter um objetivo de aprendizagem que seja alcançável. Então, o meu objetivo de aprendizagem não pode ser, né, algo que eu não vou conseguir construir dentro daquela formação, daquele tempo formativo, e ele precisa passar por uma construção estratégica, que é daí sim a gente vai olhar qual é o formato, quantos objetos vai ser nessa trilha, qual vai ser o lugar que eu vou acessar. Eu posso ter uma trilha inteira de formação digital feita pelo WhatsApp. Uhum. Ela vai atender a um objetivo, a um público e a um determinado nível de aprendizagem. Eu posso ter uma trilha totalmente autoformativa num ambiente específico de aprendizagem que eu vou conseguir Usando controlar várias usando ferramentas, né? várias ferramentas. E posso ter uma estratégia híbrida, porque a gente também não está dizendo que a educação digital vai substituir o contato e a parte presencial com as pessoas. Ela é complementar, ela tem limites, mas ela tem muitas potencialidades. Entender quais são os limites e quais são as potencialidades, eu acho que é a grande chave para a gente conseguir realmente construir e aproveitar o que a gente tem hoje de possibilidade para, sim, ampliar o acesso, chegar a mais pessoas. A gente não precisa ficar o tempo todo inventando a roda, né? A formação a gente pode fazer ela pensada de forma coletiva. Quando a gente pensa no movimento sindical, quantas pautas são compartilhadas dentro do movimento e que ela pode ser organizada de uma forma em que muitas pessoas podem acessar ao mesmo tempo. E também a questão da gestão desse conhecimento, né? É uma forma da gente começar a fazer os acervos de conhecimento para que os conhecimentos não se percam. Disso de forma organizada e intencional, pensada a partir de objetivos de aprendizagem, que é diferente de eu só comunicar,
é diferente de eu, dar, visibilidade, como eu chego para que a pessoa efetivamente aprenda e ela se aproprie desse conhecimento, porque a grande sacada da educação é isso, é tu te apropriar daquele Ah, conhecimento, a partir desse momento ele é teu. eu estou olhando aqui no viés sindical, um livro do Engels, né, que fala sobre a formação da consciência de classe da classe trabalhadora inglesa, né? E ele coloca que o papel fundamental da mudança, né, e aí é a origem, nós estamos falando da origem, do sentido sindical, né, é as pessoas acessarem a consciência de classe, Uhum. né? Ter consciência de que eu sou um trabalhador, uma trabalhadora, sobrevivo do meu trabalho e que tem uma relação de exploração, de produção de capital e exploração. Então, essa consciência de classe, que foi o que deu a pedra fundamental para todo o movimento sindical, né, nesses últimos 2 séculos, hoje passa por uma formação de consciência digital. Eu diria que ter a consciência de que eu sou uma pessoa que vive do trabalho, que é um conceito que o Ricardo Antunes trabalha, né? Conseguir ter um conceito de que sou uma pessoa que vive do trabalho num meio digital, né? Nas condições muito semelhantes a vários outros trabalhadores, isso já seria revolucionário, Aham. mudaria tudo. Então, nós temos as ferramentas para Sim. construir a consciência das pessoas que vivem do trabalho, né? E que estão nesse meio digital. Mariane, como é que faz para entrar em contato contigo? Como que a gente pode compartilhar e distribuir também esse conhecimento a partir do teu trabalho aqui? E já deixa a sua mensagem e os seus contatos aqui para o FBIS. Bom, para entrar em contato comigo é só procurar a Mutai, é Mutai com T-A-Y no final, seguir a gente nas redes, essa na nossa consultoria, ou então procurar como Mariane Marimon, também pode, me encontrar nesse contato e agradecer, eu acho que é uma grande oportunidade, a gente aprende muito quando a gente entra em contato com, as diferentes formas de pensar e o que está se discutindo aqui, então agradecer muito por essa oportunidade e até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado. Continue com o podcast FBIS 2025.